componente importante, né, dentro de tudo isso que a gente falou, antes a Paty comentou sobre as necessidades diárias, né? Enquanto nutricionistas, nós também temos bases de onde nós partimos para cálculos, né? A gente pode calcular as necessidades nutricionais de um indivíduo. E aí a gente está fazendo a individualização, né, do cálculo nutricional dessa pessoa, básico e também de acordo com os seus objetivos. Um dos documentos que a gente utiliza bastante são as DRIs, e as DRIs elas nos guiam nesses cálculos, né? Para eu calcular a necessidade de proteína, de carboidrato, de lipídio, de calorias de uma forma geral, de micronutrientes, de fibras que uma pessoa precisa. E aí tendo esse cálculo base, eu vou fazendo a individuação de acordo com o objetivo, a necessidade, a situação de vida dessa pessoa. Mas a base, ela é igual para todos, né? Ela é comum para todos. E a gente repete porque né? É importante e precisa repetir para a gente entender isso, né? Porque, se vocês perceberem, a gente vem construindo uma linha de raciocínio nos nossos vídeos, né? De pensar a alimentação, do porquê que a gente come desde o momento que nasce até o final da vida. Não aprendemos em nenhum momento a comer. Então, por isso nós estamos aqui, para ajudar você a entender. Por quê? Claro que o atendimento individualizado, ele vai proporcionar para você um resultado muito maior, mais sofisticado, mais rápido, muitas vezes, daquilo que você quer para a sua vida. Porém, a população mundial se alimenta todos os dias e precisamos nutrir basicamente o nosso corpo. Esse é o nosso propósito aqui, né? Que as pessoas entendam, mesmo aquelas que às vezes não têm acesso a um nutricionista, né? Não têm acesso a um plano alimentar individualizado, adaptado à minha própria rotina, aos meus horários, aos meus objetivos. Nem todo mundo tem acesso a isso, né? Mas todo mundo precisa comer todo dia. E aí, o que a gente faz? A gente entende o básico, que é o que a Sheila repetiu agora, e a gente vai falar o tempo todo. O básico serve para todo mundo. E esses documentos que a Sheila mencionou, tanto o Guia Alimentar para a População Brasileira, como as DRIs, como as leis da alimentação, nos dão parâmetros que nos informam das quantidades adequadas para cada momento da vida, para cada situação de saúde da pessoa. Mas a gente mencionou os componentes, né? Proteína. O que são alimentos fontes de proteína? Isso eu acho que mais ou menos está fácil, né? Porque é acessível e é bem repercutido. Então, carnes de todos os tipos, né? Peixes, inclusive, ovos e laticínios, né? Alimentos de origem do leite principalmente, né, os leites, os queijos, os iogurtes, e também alguns grãos que nos dão as fontes de proteína vegetal, para quem opta por não comer proteína de origem animal. Essa fonte de proteína, ela pode ser aquela que você preferir, aquela que for mais acessível para você, né, mas ela tem que estar presente em todas as suas refeições. Muitas vezes o que acontece? A gente cresce numa cultura onde, aqui principalmente, a gente acorda e come pão com margarina. Isso acontecia muito na minha infância. Um pão com manteiga, né? Simplesmente, um pão com geleia, ok, um cafezinho e às vezes uma bolachinha. E é isso, né? Veja que esse café da manhã é muito pobre em proteína. Vai ter um pouquinho de proteína ali do pão, né? Da farinha de trigo, muitas vezes, integral, mas é pouca coisa, é muito pouco, né? Então, a gente repete padrões culturais, muitas vezes, que nos foram ensinados e não dá para o corpo o que ele precisa. Daí o que acontece? Se eu não comer no café da manhã, eu tenho que comer uma quantidade maior no almoço. E aí eu consigo? Vou sair estufada? Vou sair cheia demais? Não. Daí, às vezes, no almoço, eu vou lá e como um pedacinho de carne. Mulheres, principalmente, né? Nem todas. Tem muita mulher carnívora, mas muitas têm dificuldade de comer mais carne. Um pedacinho de carne. O lanche da tarde é uma cuca, um bolo, onde está a fonte de proteína. Não estamos demonizando nenhum alimento.
Nada contra nenhum alimento. A gente quer aqui falar do que precisa ser incluído, não do que precisa ser excluído. E aí, às vezes, no jantar é um lanche também. Às vezes um sanduíche de pão com queijo, ou às vezes só uma fruta. Muita gente ainda tem a crença de que jantar engorda, né? Ou come só a fruta de noite para não engordar, ou porque a fruta é saudável, e mas veja bem que ao longo do dia a fonte de proteína dessa pessoa ficou ali no almoço. Pouquíssimo, nunca vai alcançar o que você precisa em um dia. Qualquer pessoa de qualquer tamanho, qualquer faixa etária, né, não vai conseguir em uma única refeição suprir a necessidade de proteína. Por que a gente fala isso? Porque na nossa região, aqui culturalmente, isso é muito forte. E aí a gente precisa pensar, precisa entender que, independente do que a gente aprendeu, uma fonte de proteína precisa estar em todas as nossas refeições, para que lá no final do dia, todos os dias, meu corpo receba aquilo que a Sheila mencionou, que é base de estrutura de todas as nossas células. Célula capilar, forma o cabelo, célula da pele, nossos músculos são proteína, nossas células imunológicas, nossos neurônios, né? O nosso cérebro funcionando tem como base a proteína. Como que o meu corpo vai conseguir formar toda essa estrutura e manter essa estrutura ao longo dos anos se ele não recebe o mínimo que ele precisa? Nós não estamos falando de performance, repito, mais uma vez, não estamos falando de casos isolados, necessidades específicas de cada pessoa. Nós estamos falando de um básico geral que a maioria não faz. Isso para falar de um elemento, né, que é a proteína. Isso serve para os carboidratos, para a gordura, e aí vem muita gente culpando o carboidrato por todos os males do mundo. E sim, hoje a gente tem muito acesso a carboidratos simples, né, ao açúcar, principalmente presente em muita coisa, que acaba fazendo um estrago maior na nossa saúde, mas fruta é fonte de carboidrato, pinhão é fonte de carboidrato, aipim, batata, arroz é fonte de carboidrato. Então, o alimento in natura ele precisa estar presente cumprindo todas essas funções. A gordura precisa estar presente, a gordura saudável. O abacate, que a gente já falou em outros vídeos, ele pode estar presente suprindo essa necessidade muitas vezes. As próprias oleaginosas, as castanhas, as nozes e muitas outras fontes de gordura saudável podem estar presentes na nossa rotina, mas precisa organizar durante o dia para que a gente contemple todas essas necessidades. E aí, o que faz o nosso intestino funcionar adequadamente? Fibras, basicamente. Água, exercício físico e tudo mais. Mas em termos de alimentação, são as fibras. Onde elas estão? Nas frutas, nas verduras, nas raízes, nos cereais, grãos integrais, né? Na comida de verdade. É bem difícil a gente achar um alimento industrializado que contenha a quantidade de fibras adequada. Sempre que a gente fala de fibra, sempre que a gente fala de intestino funcionando adequadamente, a gente tem que pensar em comida de verdade. E aqui, nós não somos contra alimento industrializado. A indústria evoluiu e nos trouxe muitas maravilhas. Tem muito alimento industrializado que é precioso, que é uma mão na roda, que nutre o nosso corpo, que é viável, mas em contrapartida tem uma quantidade muito maior que mais atrapalha do que ajuda. E aí a gente vai em outro vídeo comentar, né, a gente vai fazer um outro bate-papo aqui falando só sobre essa questão de alimentos industrializados, mas a ideia hoje era trazer essa base, né, geral, assim. Exatamente. E com o que a gente trouxe, com o que a gente levantou, né, aqui nesse vídeo, conversou, trouxe para vocês, a gente gostaria muito que vocês olhassem para isso e entendessem isso no dia a dia de vocês, né? Aonde que tá isso? Quanto que eu entendo disso? Quais são as informações que eu já tenho, né? Seria importante se vocês pudessem se questionar, será que a minha base tá boa, tá legal, a base da minha nutrição, ela está sendo feita com comida de verdade? Ela está sendo a maior parte das minhas refeições, né, ou a parte maior de cada uma das minhas refeições é com base em comida de verdade? Então é legal levantar esses questionamentos para fazer uma autoanálise e entender como está a sua base nutricional, como é que está a base da sua nutrição, da sua alimentação. E a partir disso, quem sabe,
com possíveis aprendizados que vocês já possam ter tido nesse vídeo, ou com pesquisas, ou, né, buscando guia alimentar, que é um documento muito importante, ou buscando um nutricionista, que vocês possam manter firme essa base de nutrição de vocês, para depois buscar outros caminhos, se for do desejo de vocês, mas principalmente para manter qualidade de vida e manter saúde. Porque com essa base bem feita todos os dias, a gente tem uma chance muito maior de sucesso em todos os outros campos da nossa vida. E a gente espera que esse vídeo tenha ajudado bastante vocês a analisarem essa base da alimentação de vocês e buscarem caminhos para construí-la ou para mantê-la para a qualidade de vida de vocês. Agradecemos muito. Estava aqui só matutando uma coisinha, Sheila. Vamos fazer só um resuminho com eles para a gente fazer um apanhado para levar para casa mesmo. Então pega papel e caneta, anota ali. A gente mencionou que nós precisamos distribuir as nossas refeições ao longo do dia e esse número varia de pessoa para pessoa. É legal pensar de 3 a 5 refeições por dia, concorda comigo? Concordo. Podendo chegar a 6, depende muito de cada pessoa, da sua realidade, mas distribuir, isso é bem legal. Só posso comer 3, beleza, vamos organizar nessas 3 vezes por dia. Gosto de 4, ok, 5, tudo bem, vamos organizar. Nessas refeições todas você precisa de fontes de proteína, em todas as refeições. Qual vai ser? O ovo lá no café da manhã, um iogurte com um pouquinho de proteína em pó, talvez, ou não, o próprio iogurte integral já ajuda um pouquinho, às vezes com uma aveia misturada, alguma fonte de proteína. Quer comer carne de manhã, pode comer também, né? Uma panqueca com carne moída, uma panqueca com frango desfiado, né? Tá aí a fonte de proteína, carnes, peixes, ovos e laticínios. Precisa de carboidrato em todas essas refeições. O seu cérebro funciona à base de carboidrato. Todas as suas células, basicamente, carboidratos saudáveis. Carboidratos mais complexos. Então, as próprias frutas e vegetais, os tubérculos, as raízes, né? Aipim, batatas em geral, arroz, feijão. Que mais? Esses são as bases, né? Aí tem os farelos que vêm para complementar, o farelo de aveia, né? A gente tem, por exemplo, a granola, como a Paty falou, granola sem açúcar complementa. Farelos, grãos integrais também a gente pode ir distribuindo no dia. A associação de frutas com esses farelos também trazem uma boa fonte de carboidrato nas nossas refeições. Proteína, carboidrato. Os lipídios, geralmente, eles já vão estar associados, mas a gente pode incluir, né, fontes de lipídio junto. Então, por exemplo, o abacate, ele é uma excelente fonte de lipídio e às vezes você não precisa pensar no abacate numa grande quantidade, né? Uma quantidade pequena, que vai umas 2 colheres de sopa na sua refeição, já é uma porção legal de uma forma geral, claro, aqui falando de uma fonte de gordura, né? Então, isso no café da manhã ou no lanche da tarde. A adição do azeite de oliva nas refeições também é uma boa opção. O amendoim, né? Uma excelente opção e pode complementar lanches, café da manhã. Para quem tem o hábito, né? Ou gosta de comprar nozes, castanhas, amêndoas, né? Outras oleaginosas, também são opções excelentes de gordura. A própria semente de girassol, ela é uma ótima fonte de gordura também. E você não precisa usar grandes quantidades. Às vezes você compra um pacotinho, um saquinho, né, um potinho, enfim. Você vai usar 1 ou 2 colheres de sopa em uma refeição no seu dia. E muitas vezes isso já é o suficiente, né? Dependendo da sua rotina, da sua pessoa, né? Do seu histórico. Então é uma forma de ir complementando essas fontes de gorduras, que a gente diz gorduras boas, saudáveis, ao longo do dia. E aí já fica um entendimento importante: proteína em todas as refeições, carboidrato mais volumoso em todas as refeições. As gorduras, os lipídios, a gente precisa um pouquinho menos, né? O corpo não precisa de tanto quanto, por exemplo, precisa de proteína e de carboidrato. A gente precisa de gordura em uma quantidade bem menor. Então, ingerir um pouquinho a cada dia já é suficiente. E aí a gente contempla os 3 macronutrientes que são base da alimentação: proteínas, carboidratos e lipídios. E aí a gente
complementa com o entendimento de que precisamos sempre de quantidade adequada de fibras que estão nos alimentos in natura. Isso fica até mais fácil de entender se a gente simplificar. Come comida de verdade, come fruta, come verdura, e aí você vai estar suprido em termos de fibras, né? Come no café da manhã, come no lanche da tarde uma fruta, come salada de meio-dia, come salada à noite, já vai estar bem legal. Vitaminas e minerais estão em todos esses alimentos in natura, né? A comida de verdade tem uma rica variedade de vitaminas e minerais, e aí eu já vou contemplar tudo o que eu preciso. Não estamos falando em excluir nada, perceberam? Estamos falando em incluir. Antes de pensar em tudo que você precisa tirar do teu dia a dia, eu como isso errado, isso não faz bem para a saúde, pensa no que você precisa colocar. Eu acho que esse é um entendimento bem importante para a gente começar. Depois a gente fala de muitas outras coisas e a gente vai trazer muito conteúdo para vocês aqui sobre muitas outras coisas. Mas entendendo essa base, né, respeitando a sua realidade, a sua individualidade, respeitando as leis e os documentos que a Sheila mencionou, consultando eles se for necessário, com certeza você por si só já vai fazer uma mudança muito grande na sua vida, vai melhorar muito a sua saúde e dali em diante, aí sim, se você quiser, se você achar que deve, que for bom para você, procurar um auxílio nutricional para um atendimento individualizado, para uma organização mais focada no que você busca. Ok, mas a base é responsabilidade de todos nós, da nossa família, né, das pessoas que moram com você. Todo mundo precisa comer todos os dias e se comer um pouquinho melhor, se dá para o corpo o que ele precisa, com certeza a vida de todo mundo melhora bastante. Exatamente. E aí, nós encontramos vocês nos próximos vídeos, onde a gente já tem muito conteúdo preparado, onde a gente já esmiuçou muita coisa, né, relacionada a tudo que a gente trouxe aqui hoje, inclusive falando sobre água, né, a gente nem mencionou a água aqui hoje, mas que ela é de extrema importância e fundamental. Então, nas próximas semanas, nos acompanhem, que vocês vão poder compartilhar com a gente sobre todos esses assuntos. Sintam-se à vontade para colocar nos comentários, para entrar em contato conosco via e-mail, via Instagram, né? Onde vocês se sentirem mais à vontade em trocar informações. Aguardamos vocês nos próximos vídeos. Muito obrigada e até lá. Até lá.